Vencer não é tudo. Às vezes também é necessário humilhar o adversário. Salve, galera. Enfim, não sei nem como eu começar esse vídeo, cara. Faz tanto tempo que eu não posto vídeo. Hoje eu vou trazer pra vocês mais um webtoon que eu tô lendo recentemente, que se chama Solo Max. É uma mistura de solo leveling com Omniscient ou Omniscient. Não sei se vocês já leram essa webtoon, mas é muito igual ela, mano. Só que ela tem seus pontos positivos também. Enfim, eu espero que vocês gostem desse vídeo e eu não quero fazer uma introdução assim tão grande. Então, fiquem aí com o vídeo, espero que vocês gostem. Esse vídeo ficou um pouco mais rushado, tá? Eu resumi 20 capítulos, mas se você quiser ler desde o início pra entender melhor a história é com vocês, tá? Enfim, fiquem com o vídeo aí e valeu. Existe um jogo no qual muitas pessoas desistiram de jogar, simplesmente pelo fato desse jogo ser muito difícil. Ou seja, um Dark Souls da vida. Entre as poucas pessoas que ainda se arriscam a jogar esse jogo, apenas uma pessoa continua desafiando a torre dos desafios. Seu nome era Jin. O nosso protagonista, ao conseguir finalmente chegar no final da torre, ele recebe um e-mail do administrador, dizendo que o jogo teria uma atualização. Mesmo sabendo da notícia, o prota, que não tem uma vida tão boa assim, decide largar sua vida de streamer, de mukbang e player para tentar ganhar dinheiro de forma convencional, já que ele aos 27 anos era um fracassado de ser humano. Ao fazer sua última live, ele acaba não conseguindo dizer para seus espectadores que ele iria finalizar sua carreira. Mesmo assim, no dia seguinte, ao ligar seu computador, ele acaba vendo uma notícia inacreditável. O seu jogo que ele jogava se torna realidade. Ainda incrédulo, ele esfria seus pensamentos e vai até a estação de Seiyuu, onde ele poderia conseguir um item que ajudaria no seu crescimento. Enquanto a maioria das pessoas que não jogaram o jogo não entendiam o que estava acontecendo, os jogadores da torre dos testes se encontravam no mesmo lugar, na busca de um item que infelizmente era escasso. Enquanto o nosso prota pensava que a maioria das pessoas estavam tensas, ele é surpreendido pelo CEO da sua empresa de stream, na qual ele trabalhava. Como os dois tinham um relacionamento horrível por conta das atitudes que a empresa tinha com seus parceiros, o prota desconta toda a sua raiva no figurante. No momento que o item spawna, muitos players se lembram que na verdade o item não era fácil de conseguir e muitos acabam desistindo por não quererem perder sua vida. Nesse momento, o CEO da empresa também tinha desistido, mas ele acaba sendo persuadido pelo MC a cooperar com ele, já que o mesmo tinha um plano. No momento que os dois iam atacar o manguezal, o CEO acaba enganando o nosso protagonista, porque, né, obviamente o cara queria se aproveitar do nosso prota para conseguir o item sozinho. Só que na verdade o enganado da situação foi ele, já que o prota usou como isca para conseguir ganhar tempo para pegar o item. Ao enfrentar o manguezal com suas habilidades atléticas, ele só não consegue lutar com o monstro facilmente e ganhar dele, como também entrar no Hall da Fama. Hall da Fama nessa série é um lugar onde todo mundo pode ver sua contribuição nos eventos do jogo. Enfim, como ele não queria ser reconhecido, ele acaba optando pela opção de não mostrar seu rosto, ou seja, botar um mosaico no seu rosto. Dito isso, o MC finalmente come o orbe da árvore, o que faz ele ter um upgrade inacreditável, fazendo ele ser o jogador mais forte do level 1. Depois de um belo descanso, assim que o prota upou seu vídeo para a internet, ele acaba sendo abordado por várias pessoas nos seus comentários, ou pedindo para compartilhar suas informações por uma continha alta de dinheiro. Só que ele sabe que o mundo havia mudado. Dinheiro não era tão importante como o monopólio do conhecimento. Sabendo disso, ele decide ir para o seu próximo local, onde ele sabia que conseguiria mais itens roubados. O local, no caso, era um museu de Seiyuu. Chegando lá, ele acaba vendo um corpo carbonizado. Não se importando muito, ele acaba continuando seu trajeto. Enquanto alguns figurantes brigavam por causa do mapa que continha informação dos 10 andares iniciais da torre, o nosso prota não se importa muito com os figurantes brigando e continua andando, mas um dos figurantes manda ele parar. Assim, ele é obrigado a mostrar seu verdadeiro poder de invocação, fazendo a garota, né, a figurante, perder seu espírito de luta ao ser humilhada pelo prota. Dessa forma, o MC pede para ela a máscara de Tutankhamon. Mesmo ela dizendo que o item não presta, ele não se importa de pegar dela e continua subindo para o seu próximo andar. Ao chegar no terceiro andar, ou terceiro piso, ele, junto do coroa, percebem que a barreira posta por outra pessoa não poderia ser destruída por ataques físicos. Depois de pedir para cooperar com o coroa, ele acaba entrando na sala, onde conseguiu encontrar todos os materiais necessários para fazer o olho da verdade, o item de rank SS que dá ao usuário uma habilidade de ver os levels e técnicas de outros players, além de poder também copiar habilidades de qualquer usuário. Para testar seus novos olhos, o prota tenta copiar habilidades do coroa. Para você copiar uma habilidade de alguém, você precisa de uma certa condição específica. No caso do coroa, se ele quisesse copiar a habilidade dele,
ele iria ter que deixar o Coroa bem irritado. Ele acaba irritando o Coroa ao queimar o mapa que ele estava procurando, né? Que no caso é o mapa que contém informações dos 10 andares na frente dele. Depois que ele deixa o Coroa irritado, ele consegue a habilidade do velho, que fica incrédulo ao ver ele também com habilidade de fogo. Antes que o velho pudesse dizer algo, o Prota dá algumas informações ao Coroa, na qual o homem, percebendo que o Prota não era uma pessoa comum, acaba acatando. Ao sair do museu, o MC, que não é de ferro, né, vai a uma lanchonete para conseguir comer algo. Ao chegar no local, ele vê uma espécie de jornal nacional da Coreia. Lá é mostrado o estado que o museu ficou, e também é mostrado, né, o Prota lutando com aqueles figurantes, né. E depois de mostrar essa luta, o porta-voz, o apresentador do jornal nacional coreano, dá local de fala para o representante da guilda dos despertados. O cara é bem direto ao dizer ao vivo que queria contratar o MC. É claro que ele não falou dessa forma, mas por coincidência, o MC também estava vendo o jornal e ele percebe que ele estava falando diretamente com ele. Mas como a gente já sabe, o MC não tinha intenção nenhuma de entrar em algum grupo. Entrando pela primeira vez na torre dos testes, é nos explicado como funciona o sistema da torre de recompensas. Continuando, enquanto todo mundo estava desesperado para conseguir subir os seus níveis, o nosso Prota, que sabia como o jogo funcionava, segue sozinho para um labirinto, no qual ele conseguiria melhorar seus atributos. Só que ele não esperava por uma coisa, sim, figurantes que o seguiram com segundas intenções. Ao visualizar a habilidade da figurante, que parecia ser a líder, ele acaba percebendo que ela tinha uma habilidade bem importante para seus planos para o futuro. No caso, a habilidade é a comunhão, uma habilidade que força qualquer pessoa a se sentir bem perto de você. Ao descobrir que ele poderia copiar essa habilidade caso ficasse com ela sozinho por 36 horas, ele decide matar todos os figurantes. Bem, não foi ele que matou em si, mas sim um labirinto, né? E depois que isso acontece, né, os figurantes simplesmente começam a discutir com o protagonista, já que eles começam a dizer que a culpa deles estarem nessa situação é do nosso MC, só pelo fato dele esconder as informações. Depois do Prota colocar a líder dos figurantes no lugar, um outro figurante fica boladinho e saca um pedaço de madeira para lutar com o Prota. Só que ele é pego de surpresa pela arma do Minotauro, que o corta ao meio. Nesse momento de pânico dos figurantes, o Prota vai para cima do Minotauro, não para ajudar os figurantes, mas sim para evoluir seus atributos. Ao conseguir o atributo secreto que facilitaria ao diminuir a lacuna dos níveis, ele começa a aperfeiçoar essa técnica. Enquanto os figurantes ficavam abismados com também a performance do Prota, eles decidem escapar. Só que o nosso Prota não deixaria isso acontecer, levando o Minotauro para perto deles, assim conseguindo eliminar mais alguns figurantes. Assim só sobrando o MC e mais 2 figurantes, né? No momento em que o labirinto muda de forma, os 2 figurantes restantes não aguentam mais esse inferno e decidem sair do labirinto. Mas como eles não sabiam o caminho de volta, né, o Prota faz uma proposta para eles, da qual os 2 aceitam. Em troca, o Prota pega todas as moedas deles. Enquanto alguns caras fora do labirinto ficavam felizes pelos seus vídeos irem muito bem, eles são surpreendidos com um novo vídeo de um canal anônimo que conseguiu ultrapassar seu vídeo ao fazer algo nunca visto antes. Voltando um pouco no tempo, vemos o Prota fazendo os figurantes de escravos. Enquanto eles saem de perto do MC, ele começa a gastar todo o seu dinheiro em vários itens que eram inúteis se usados de forma errada. Mas se você juntasse eles, ele faria um item de rank S, que era capaz de dar sorte limitada. Após fazer uma farm desse item, ele começa a refinar sua espada, assim conseguindo um nível mais refinado possível. Passando 10 dias, os figurantes não aguentam mais a situação, e a líder dos figurantes começa a fazer algo proibido, no caso uma live. Eu ainda não falei isso, então deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Fazer lives é proibida, a não ser que seja para subjugar o boss do andar. Nesse momento, eles percebem que o Prota estava dormindo e o homem figurante parte para cima dele com uma pedra. Antes dele atingir ele, a garota o para, dizendo que tem uma forma melhor de matar o Prota, assim, ou mostrando um veneno. Achando que o Prota era bobo, eles colocam um veneno na comida dele. Só que a pessoa que cai nessa armadilha, na verdade, é o figurante, já que o Prota trocou os pratos. Nesse momento, o Prota denuncia a garota que estava fazendo a live em segredo e acaba sendo punida com seus espectadores. Depois disso, o MC consegue a habilidade da garota e também tem mais uma batalha contra o Minotauro. 20 dias depois, o MC finalmente consegue seu objetivo, que é envolver
polir seus atributos ao máximo, assim conseguindo derrotar o Minotauro com apenas um golpe. Depois disso, ele lida com a figurante. Como ela não queria morrer, ela diz para o MC que conseguiria pegar um anel importante que tinha na sua guilda. Assim, o Prota obriga ela a conseguir o anel de Berhan em 2 dias, já que ele era necessário para o futuro. Não sendo suficiente, o MC ainda forma um pacto com a figurante. Dessa forma, ela não conseguiria mais trair o nosso protagonista. Depois de 30 dias dentro do labirinto, eles finalmente encontram ar livre. Enquanto o Prota falava para a figurante se apressar em conseguir um anel, ele volta para sua casa para começar a reunir informações importantes. Após isso, ele se reúne mais uma vez com seus ex-amigos do jogo. Ele acaba descobrindo sobre um teste de rank que começou a ser aplicado para descobrir se a pessoa tem a capacidade suficiente para subir para o segundo andar. Nesse instante que ele descobre isso, ele vai para a zona de aplicação do teste. Chegando lá, uma grande aglomeração se forma por causa de alguns integrantes de uma guilda famosa. Ao chegar no local, por não ter muito tempo, os guardas da guilda começam a mandar todos saindo de seus lugares da fila. Só que o nosso Prota não sai de lá de jeito nenhum, já que ele chegou primeiro, né? E o figurante fica inconformado com a situação e vai tirar satisfações com o nosso protagonista. Ao usar seu olho para ver as habilidades do garoto, o MC descobre algumas habilidades bem úteis e dessa forma ele começa a ser hostil com o figurante para conseguir a habilidade que ele quer. Ao quebrar um dos dedos do garoto, o seu guarda-costas pessoal aparece no local. Por ser líder de uma guilda famosa, o MC começa a espalhar informações importantes do nada, e o mestre da guilda fica curioso de como ele sabe dessas informações e acaba montando uma barreira para que eles possam conversar em paz. Lá dentro, o MC passa informações úteis para ele. Em troca, o MC quer uma masmorra que eles têm em monopólio. Ainda meio irritado com a situação, dizendo que era um preço muito alto para ser pago, o Prota mostra seu verdadeiro poder e ele dessa forma concorda em disponibilizar uma das masmorras. Depois de sair da barreira, o figurante fica puto, dizendo que ele poderia matar ele, só que, cara, ele foi humilhado pelo chefe da guilda. Dessa forma, o MC consegue a habilidade que ele queria, já que ele conseguiu a hostilidade do figurante. Dentro da sala do teste, o MC vai super bem e consegue ter um rank S depois de cortar no meio a pedra muito dura lá. Mas o Prota pede para o instrutor atrasar um pouco as informações, já que se ele conseguisse o rank S, ele seria obrigado a subir para o level 2. E ele não queria fazer isso agora, já que ele ainda tinha muita coisa para conseguir no primeiro andar. Dessa forma, ele fica com o certificado de rank F e vai para o local na qual ele conseguiria sua primeira waifu, a Câmara dos Caídos. Bem, eu vou resumir agora aqui um pouquinho, né, mais do que resumir, os capítulos 17 ao capítulo 22, beleza? Bem, basicamente o Prota começa a explorar esse local como carregador de suplementos, já que ele era apenas aventureiro de rank F no papel. No trajeto nada de estranho acontece, mas ao chegar na masmorra ele fica confuso com o fato da equipe aparentemente fraca ter conseguido sobreviver aos monstros. Depois de descobrir que esse resultado só foi possível graças a Santa Teresa, ele a Spessone acaba descobrindo também uma habilidade muito útil nela, que no caso é a Bênção das Estrelas. Para criar a situação para conseguir copiar a habilidade, ele precisava fazer com que ela ficasse em perigo, só que como ela tinha um nível muito alto, ele ainda não sabia como conseguiria fazer isso. Dito isso, na masmorra, ele acaba se aproximando da Santa, e os dois juntos são os primeiros a irem mais juntos na dungeon. Lá, ele reencontra seu rival dentro da masmorra. Os dois acabam lutando e por incrível que pareça, o Prota ganha pela vez 138. Sim, o Prota ganhou do cara 138 vezes. Além disso, ele também consegue copiar a habilidade do seu arquirrival. Depois disso, um vassalo da Rainha dos Vampiros avisa a Teresa, por meio da caixa dos jogadores, que ele havia raptado todos os figurantes, deixando a garota em desespero. O rival do Prota avisa a garota que o MC seria capaz de ajudar ela. Dessa forma, ela pede ajuda do Prota. Depois de nosso protagonista executar seu plano com maestria, ele consegue convencer a waifu vampira a entrar no anel de Berhan. Além disso, ele revela que um dos motivos dele não ter subido de nível foi por conta de só ser possível usar esse anel no nível 1. Não me pergunta como ele sabe disso, o cara é um pro player, tá? Depois de aprisionar a vampira dentro do anel, ele facilmente derrota os vassalos da vampira, já que eles não são nada sem sua mestra. Conseguindo completar a missão, ele acaba cumprindo o requerimento para conseguir a habilidade da Teresa. Dessa forma, eles voltam para o mundo normal, na qual o bando de repórteres empolgados eles estavam felizes com a missão sendo completa. A Teresa, que era uma pessoa bem honesta, dá o crédito todo para o nosso protagonista. E assim acaba o capítulo 22. Enfim, pessoal,
Eu rushei bastante aqui, 22 capítulos, tá? Se você quiser ler desde o início para entender melhor, você pode. Mas se você quiser ler da onde eu parei, que é o capítulo 22, você também pode. Eu não tô querendo fazer uma série desse vídeo, na verdade eu só queria fazer um resumo aqui pra vocês conhecerem a obra, até porque eu gosto muito dela. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sei que ele não ficou assim tão bom assim, mas eu prometo que o próximo vídeo vai ficar melhor. E se você quiser ler o Webtoon, você pode ler no site da Webtoon ou até mesmo no Mangá Livre, caso você não saiba inglês. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou!